quando faltam 15 dias, 2 semanas para terminar a campanha eleitoral, era bom fazer um ponto da situação em relação a esta campanha e o que está em jogo nesta campanha. Ainda ontem assistimos uma entrevista do Presidente do Governo Regional e o Presidente do Governo Regional, líder do PSD, foi claro naquilo que pretende para o futuro, que é fazer uma coligação com o CDS-PP. Por outro lado, temos assistido da parte do CDS-PP, do José Manuel Rodrigues, a intenção de fazer uma coligação com o PSD. O que nós estamos a assistir na região autónoma da Madeira e nesta campanha é o interesse dos partidos em se coligar para que tudo fique exatamente na mesma. Temos o CDS de José Manuel Rodrigues, que no dia 9 quer tirar a maioria absoluta ao PSD, para no dia 10 se coligar com o PSD e dar uma maioria absoluta de direita e manter a região autónoma da Madeira como está, com os erros destes 35 anos de governação. Nós entendemos que isto é enganar os eleitores, pedir num dia para que se tire a maioria absoluta, para no dia seguinte estar disponível para se coligar com esse partido e lhes dar novamente uma maioria absoluta. E por outro lado, nós entendemos também que face àquilo que se tem assistido em termos nacionais, nós não podemos ir para estas eleições sem sabermos que sacrifícios serão pedidos ao povo da região autónoma da Madeira. O PSD de Alberto João Jardim e o CDS de José Manuel Rodrigues, antes das últimas eleições nacionais, exigiram saber que sacrifícios seriam pedidos aos portugueses e aos madeirenses. Hoje vamos para eleições nacionais, para eleições regionais, aliás, temos eleições regionais no próximo dia 9 e era importante, e por uma questão de democracia e de transparência, é importante que o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, e o líder do PSD, Alberto João Jardim, peçam o mesmo que pediram há 2 meses atrás, que se saiba, antes das eleições, que sacrifícios serão pedidos aos madeirenses. Aquilo que se tem passado nesta campanha, nomeadamente por parte do PSD e do CDS, que pretendem continuar a esconder aquilo que são as responsabilidades de governação do PSD na Madeira, nomeadamente este buraco tremendo financeiro que existe na região autónoma da Madeira e quem irá pagar são os madeirenses. Percebe-se aqui, mas não se entende. Podemos perceber que o PSD e o CDS não queiram saber que medidas duras serão aplicadas aos madeirenses. Mas os madeirenses querem saber, depois do dia 9, que prenda é que têm no sapatinho, que medidas é que serão tomadas para pagar os erros do PSD na governação. O Partido Socialista entende que o PSD e o CDS têm que rapidamente contatar o seu governo na República e pedir esclarecimentos ao Governo da República em relação a esta matéria. Os madeirenses não são um povo inferior como o PSD e o CDS querem colocar os madeirenses nesse patamar, porque os madeirenses têm os mesmos direitos que têm os portugueses do continente e das ilhas. Os madeirenses têm o direito a saber, antes das eleições, que sacrifícios lhes pedirão no dia a seguir às eleições. Os madeirenses têm o direito, como têm o direito todos os portugueses, de saber que medidas de austeridade vêm para a Madeira e que medidas de austeridade lhes serão aplicadas para pagar os erros do Dr. Alberto João Jardim e do PSD. Nós sabemos que este esconder a realidade dos madeirenses tem um objetivo. E o objetivo do PSD e do CDS é que os madeirenses votem de olhos vendados, que passem um cheque em branco e só depois venham a saber que medidas de facto lhes cairá em cima após o ato eleitoral. E o facto de esconderem as medidas, isto só pode dizer uma coisa: as medidas que vêm aí são medidas duras e quem vai pagar os erros do PSD e do Governo Regional não é o PSD e o Governo Regional, são os madeirenses, é a classe média. E, portanto, esta questão tem que ser esclarecida antes do dia das eleições. Quem se porta mal merece castigo. O ato eleitoral é também para isso. É para as pessoas fazerem o julgamento do que se passou na região